Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o setor de saneamento, que é um setor bastante interessante para aquele investidor que visa receber dividendos, ter uma aposentadoria, uma renda passiva, tudo isso através de empresas listadas em bolsa de valores, porque essa é a melhor maneira de você conseguir renda passiva dos seus investimentos financeiros. Bom, por que a gente está falando do setor de saneamento, né? O Luiz Barsi, ele define alguns setores como sendo a prova de balas, ou seja, setores bastante resilientes da economia, e aí a gente está chamando eles de BESTs, que é banco, eletricidade, seguro, saneamento e telecomunicações. E por que o setor de saneamento ele é tão resiliente, né? Por que ele é tão perene e, por consequência, essa perenidade se transforma em dividendos recorrentes? Porque, se você estudou um pouquinho de introdução à economia, viu meus vídeos sobre oferta e demanda, o que a gente sabe? A gente sabe que a demanda por água é inelástica. O que isso significa? Que não importa muito o preço da água, as pessoas sempre vão usar água, independente se a água subir um pouquinho de preço ou não, porque a água é um recurso essencial à vida. Então, tudo bem, a água ficou muito cara, a pessoa tenta tomar um banho mais breve, mas ela não consegue parar de consumir água. Ela precisa de água para comer, para tomar banho, para limpar a casa, para lavar o carro. As indústrias precisam de água para fazer a indústria funcionar, para colocar dentro dos seus produtos. Então, a água, ela é um insumo tanto para a vida quanto para a atividade econômica, de tal forma que a gente tem a água como uma demanda essencial. Sendo algo essencial, as empresas que se posicionam vendendo esse serviço, que na verdade essas empresas não vendem a água, elas vendem um serviço de tratamento e distribuição da água, porque a água é tida como um recurso público. Essas empresas, elas têm uma qualidade tremenda. Por quê? Porque a água sempre vai estar sendo consumida de tal forma que ela não tem o risco das pessoas pararem de consumir. Não é que nem o Brasil, que fazia café e na crise de 29 o Brasil se deu mal porque o café é supérfluo. Não dá para você parar de beber água enquanto dá para você parar de beber café, se for necessário. Outra coisa bastante interessante do setor de saneamento é que cada empresa de saneamento ela funciona mais ou menos como um monopólio natural. Por quê? Porque não faz sentido você colocar duas empresas de saneamento numa mesma cidade. Por quê? Porque você teria duas redes de saneamento, duas redes de água, duas redes de esgoto, você estaria duplicando tudo. É uma infraestrutura que não faz sentido. Então acaba que cada região vai ter a sua estrutura que vai estar sendo explorada por determinada empresa. Então, cada cidade ela tem um monopólio natural. Por quê? Eu não posso escolher pegar água de outra empresa. Eu estou aqui em São Paulo, né? Eu não posso falar assim, não, agora eu quero beber água da Sanepar. Não, não dá. A Sanepar é do Paraná. Eu vou usar a Sabesp aqui. Então, quem compra não escolhe de quem compra. A gente tem que simplesmente aceitar. Então, esse monopólio natural, ele também favorece as empresas de saneamento porque é uma barreira de entrada. Só que isso tem uma parte ruim também, né? E a gente tem sempre que nos investimentos ponderar as partes boas, as partes ruins, para a gente saber, antes de tudo, que tem os prós e os contras, né? A gente não pode se ludibriar e achar que só tem parte boa ou também ser pessimista ao ponto de dizer que só tem parte ruim. Então, uma parte um pouco menos interessante é que o setor de saneamento, sendo tão essencial assim, ele é um setor muito regulado, de tal forma que às vezes, se precisa subir o preço, o governo vai lá e dá uma canetada. De tal forma que em períodos curtos de tempo, pode ser que o resultado da companhia seja afetado por políticas de governo populistas, né? Mas que a gente espera que no médio e longo prazo essas políticas saiam, né? E isso faça com que as empresas vivam lá tranquilamente. No livro Os Ensaios de Warren Buffett, ele explica sobre essas companhias, né? São companhias de utilidades, ele diz. Então ele diz que a regulação estatal desse tipo de empresa de utilidades funciona tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Vamos supor que o Estado ele quer melhorar, né? Ele quer se meter nessas empresas para melhorar a economia. Se ele dá uma canetada a ponto das empresas nem conseguirem funcionar, o que vai acontecer? As empresas vão começar a dar prejuízo e aí a distribuição de água ela vai ser paralisada ou vai ser afetada. Já se ele deixa rolar e as empresas sobem muito o preço, por exemplo, meio que para se aproveitar teoricamente dessa situação de monopólio,
o Estado vai lá e dá uma batidinha para baixo também. Então, acaba que, de tal maneira, como é um setor essencial que tem que estar funcionando, quando o Estado for fazer intervenções, ele sempre vai estar naquele range ali do bom senso, porque ele pode até em um ano dar uma mega canetada, mas no médio prazo ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque as empresas precisam ter saúde financeira para continuar reinvestindo, para continuar trazendo serviços de qualidade para a população, de tal maneira que acaba que o Estado até, de certa forma, protege essas empresas e faz com que elas consigam ter uma saúde financeira de tal forma que elas consigam permanecer com a prestação dos seus serviços essenciais. Só que isso, claro, tem implicações de que a empresa não vai conseguir disruptar muitas coisas, assim. É uma empresa mais constante, uma empresa mais perene, mas que serve para aquele núcleo base da nossa carteira de investimentos que tem o foco em uma renda passiva. E aí a gente sim pode pegar outras parcelas dos nossos investimentos para investir em outras empresas que não são tão reguladas como é o setor de saneamento. Uma outra coisa que entra no debate de empresas de saneamento são as crises hídricas, né? Porque quando tem uma crise hídrica, o que acontece? A empresa de saneamento tem que investir muito, porque ela tem que melhorar a rede para conseguir tirar água de um lugar e colocar em outro. A gente viu isso bastante com a Sabesp alguns anos atrás e a gente está vendo isso recentemente com a Sanepar. Então, na crise, ela vende menos água, porque tem menos água disponível e ela tem que racionar água entre os consumidores. E mesmo vendendo menos água, é o momento em que ela mais tem que investir, porque ela tem que conseguir fazer com que a água chegue na torneira do seu consumidor. Então as crises hídricas, elas afetam muito o resultado daquele ano ou daqueles 2 anos em que ocorreu a crise hídrica. Mas é bastante interessante, por quê? Porque toda a crise hídrica no setor de saneamento deixa o setor mais antifrágil, ou seja, deixa ele mais robusto. Por quê? Porque na crise você precisou construir novas maneiras da água ser transportada. Isso depois fica como legado. Então, quando vier uma outra crise, por exemplo, aquilo lá já existe. Então, as crises elas acabam acelerando o investimento no setor de saneamento. Então, se você for um investidor curto prazista, é claro que a empresa vai parar de pagar aquele dividendo, as cotações vão até cair e você vai ficar triste. Mas se você for um investidor de longo prazo, você vai entender todo esse cenário e vai parar de perguntar de crise hídrica quando o assunto é saneamento. Você vai aproveitar as crises hídricas como uma oportunidade para comprar mais ações. Por quê? Porque quando está tudo bem, todo mundo quer as ações. Mas quando as coisas não estão tão legais assim, é onde todo mundo fica meio tristinho e acaba vendendo as ações por muito menos do que elas valem. E é aí que o investimento em valor abocanha, é aí que o Luiz Barsi, jacarezão, vai lá e plau, compra muitas ações de saneamento. Por fim, existe um problema no setor de saneamento brasileiro listado em bolsa, que a gente só tem 3 empresas, que são a Sabesp, a Sanepar e a Copasa. Então fica um pouco limitado as opções de investimento, né? Não é igual no setor elétrico, em que você pode escolher entre muitas empresas. Então, acaba que a gente não consegue alocar tanto capital quanto a gente gostaria no setor de saneamento. Mas como a gente sabe que o setor de saneamento brasileiro, principalmente quando a gente fala de esgoto, tem muito a ser desenvolvido, a gente espera que conforme o Brasil vá se desenvolvendo, vá tendo mais empresas listadas em bolsa de saneamento e a gente possa crescer junto com elas. Enquanto isso, a gente se vira com as que tem e escolhe as melhores oportunidades de investimento dentre essas 3 opções. É isso aí, um forte abraço e bons aportes!